Ele tem todo o poder, grandioso Deus, glória e majestade, seu trono é uma verdade, não tem princípio e nunca terá fim, ele existe em si, seu nome está acima de todo nome, ele é o grande eu sou, ele é santo, poderoso, incomparável, Senhor, ele é santo, poderoso, incomparável, Senhor, ele tem todo o poder, grandioso Deus, glória e majestade, seu trono é uma verdade, não tem princípio e nunca terá fim, ele existe em si, seu nome está acima de todo nome, ele é o grande eu sou, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a justiça, Jesus, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a justiça, Jesus, ele é santo, poderoso, incomparável, Senhor, ele é santo, poderoso, incomparável, Senhor. O projeto Timóteo começou aqui em Moçambique diante da necessidade que nós vimos de preparar melhor os líderes de jovens. E aí, há 5 anos atrás, nós começamos a treinar por um mês intensivamente cerca de 50 jovens cada vez. Isso quer dizer que nós já treinamos cerca de 250 jovens nesses 5 anos. Treinamos não só academicamente, mas tocando na vida deles, tocando em hábitos ministeriais, e tem sido um treinamento muito intensivo. Alcançamos quase todas as províncias. Eu acho que das 10, só uma que não tivemos representante. E essa amplitude de influência tem sido muito interessante. E eles têm dado testemunhos. A gente recebe testemunhos de jovens dos mais diferentes lugares aqui do país. E tem sido maravilhoso para nós, nesses 5 anos, perceber o que Deus está fazendo através do Projeto Timóteo.
Boa noite, queridos! Bom estar com vocês mais uma vez, começando aí mais um culto de louvor ao nosso Deus e tempo para a gente também conhecer um pouquinho mais de missões. Nós estamos aí, na quarta nós conversamos com um casal de missionários Tio e Anne, ali em Manaus, que nós temos o privilégio de participar do ministério deles também. E hoje conversaremos um pouquinho com o pastor Felipe Neves, Nayara, sua família, que está ali em Moçambique, desenvolvendo esse ministério que vocês acabaram de ver alguns vídeos, né, que foram passados, de tudo que está sendo envolvido ali. Gente, isso é motivo de louvor ao nosso Senhor, e por isso nós estamos separando esse tempo, então, para consagrar a Ele com as nossas vidas e para saber mais do que Ele tem feito nesse mundão espalhado aí, porque o mundo não está onde a gente está ali não, viu, gente? Não é só esse mundinho que a gente vive, não. O mundo é muito mais amplo que isso e Deus tem atingido vidas em todos os lugares. Por isso, então, nós estamos celebrando ao Senhor neste tempo juntos, para conhecer um pouquinho mais o que Ele tem feito, em especial hoje ali em Moçambique. A gente vai orar ao Senhor, mas gostaria de dar alguns avisos importantes para cada um aqui de nós. Primeiro é o sucesso que nós temos tido aí com a arrecadação das cestas básicas dos alimentos. Nós temos tido bastante arrecadação e temos distribuído as cestas para as famílias que estão precisando. Hoje já recebemos ligação, já temos mais 3 famílias que precisam receber e nós estamos indo ali proporcionar. As cestas que a gente tinha ali na igreja já acabaram, agora a gente está tendo que comprar um pouquinho mais de cesta, então a gente vai distribuindo à medida que as famílias vão precisando e Deus for direcionando a gente para as medidas que nós precisamos, né? Então esse é um aviso importante que a gente tem, que você e eu precisamos lembrar. Se você ainda não é ou faz parte das nossas redes sociais, por favor, entre aí nas redes sociais, tem a Igreja Batista de Itamaraty, tem o YouTube, Facebook, Instagram e também o aplicativo da igreja. O app você pode baixar no App Store ou no Android, no Play Store. Ali procura por IBJI Ideal, você vai ter aí todas as informações que precisa da igreja. Boa noite aí, Leandro, meu irmão, né? Meu irmão. Leandritas, meu irmão, tá aí à noite. Tem minha tia aí também, olha que legal. Boa noite e boa noite a todos os irmãos da igreja que estão vindo, queridos. Muito bom a gente estar junto aí. Bruno, Ana, Esther, Tânia, Stephanie, olha, bastante gente aí da nossa igreja que está entrando no nosso devocional de hoje. Então, muito bom ter todos aí. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo pequeno da nossa igreja, por favor, faça parte. É a maneira que a gente tem de saber como cada um da nossa igreja está. E se você também quer fazer parte da nossa igreja, é um bom momento para a gente orar junto, para a gente se conhecer melhor, através dos pequenos grupos que acontecem nesses dias. Tem dúvida? Manda mensagem, nos procure. Quer fazer contribuição para a cesta básica? Procure a gente também, a gente vai dar todas as informações necessárias para que você faça parte disso, tá bom? Tem irmãos da igreja que ainda estão em dúvida, mas que grande parte já entendeu que neste momento de pandemia as contribuições na nossa igreja estão sendo feitas através das transferências, né? Transferência bancária, através do aplicativo da igreja, tem opção para você fazer isso também. E se você tem dúvidas e quer fazer de outras maneiras, você que é membro da igreja, por favor, procure os tesoureiros ou o líder do pequeno grupo para que te ajude, tá bom? Se você não é da igreja, está afastado, tá vindo aqui visitar, esse momento que a gente está falando de dízimos e ofertas, ele não é para você, fique tranquilo, tá bom? Ele é algo que é especial para a igreja, nós que conhecemos a Jesus, nós que já tomamos uma decisão ao lado dele, frequentamos a Igreja Batista de Itamaraty, nós entendemos que é um privilégio contribuir para a obra do Senhor através dos dízimos e ofertas. Então, nós temos esse privilégio de fazer parte do reino também com as nossas finanças, contribuindo ao Senhor. Então, não se sinta constrangido, esse é um privilégio da igreja. A Bíblia nos ensina esse princípio, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, onde nos diz que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então a gente faz isso com alegria, a gente faz isso com amor, a gente faz isso pensado, não é impulso. A gente realmente entende esse princípio bíblico, então aplica isso em nossas vidas. Nós tivemos o privilégio da Igreja Batista Capital, lá de Brasília, nos ajudar no sustento como igreja. Nossa igreja, obviamente, por causa da pandemia, está enfrentando dificuldades financeiras, e a Igreja Batista da Capital, lá em Brasília, pastor Alex,
decidiram contribuir com uma ajuda financeira na nossa igreja esse mês. Então a gente experimentou não só o princípio de contribuir, mas também o princípio que a Bíblia ensina de igrejas ajudarem igrejas nos momentos difíceis, que também é encontrado em Coríntios capítulo 8. Então isso é muito legal, privilégio que nós temos aí e que você como crente tem de fazer parte, tá bom? Então esse é o privilégio que nós temos aí, que nós estamos compartilhando. Um outro privilégio que nós temos que compartilhar aqui também é que na nossa igreja nós temos irmãos que fazem aniversário essa semana. Olha que legal! Então, Tião, Alice, Ildinha, Silvana e Vitor, todos estes aniversariantes dessa semana, parabéns, queridos, uma alegria que a gente tem de poder compartilhar mais um ano de vida com vocês. E se Deus quiser, logo estaremos juntos para poder abraçar e cantar parabéns juntos também, tá bom? E por último, eu gostaria de separar esse tempinho já de oração pelo culto, mas também pelos motivos que nós temos de oração como igreja. Então, orar ao Senhor por sabedoria aos governantes. Todo mundo já está vendo aí o que está acontecendo no governo, uma confusão danada, já estava antes, agora está pior ainda, com um saindo, falando mal do outro falando mal do outro ao vivo, e virou praticamente um Big Brother Brasil no governo, e nós precisamos orar para que Deus direcione o nosso país, direcione os nossos governantes. Nós não nos alegramos com as condições, com a situação que está acontecendo. Tem gente que está comemorando, né? Tá vendo? Eu falei que ia dar mal, eu falei que ia ter... Tem gente que está comemorando isso. Nós não estamos comemorando, nós estamos tristes por saber que a nação ela está sofrendo por causa de más decisões do governo, né? Então a gente precisa orar para que Deus direcione de fato os nossos governantes, direcione de fato aqueles que estão com o poder para dirigir a nação, para tomar decisões sábias e não pensando em si próprio, não pensando no dinheiro, no poder, mas sim de fato no bem-estar de toda a sociedade. Vamos orar por isso, é o que inclusive conversamos na última semana na nossa devocional de sexta-feira também. Oremos pela unidade da igreja. Nossa igreja ela tem, pela graça de Deus, vivido aquilo que vivia já no templo, mas tem vivido também através da internet, com contato, buscando um ao outro. Então isso é um grande motivo de alegria, mas também um grande motivo de pedido para nós orarmos. Ore também pela liderança da igreja, para que as decisões sejam sábias e que a gente saiba o que Deus quer que a gente faça neste momento e que nós façamos o que Ele quer como igreja, tá bom? Ore também pelo sustento dos irmãos que neste momento estão passando por uma instabilidade econômica muito grande devido ao Covid e tantas outras coisas. Oremos pela saúde da irmã Beth, ela está com um problema na coluna, eu fiquei sabendo há pouco tempo também. Oremos por ela para que ela melhore. Pelas gestantes da igreja, dentre elas a minha esposinha, né? Temos também a Érica, que Deus abençoe essa gestação. Os bebês recém-nascidos que fiquem bem, não contraiam nenhuma doencinha, que fiquem bem mesmo, e também pelos nossos aniversariantes. Vamos orar ao Senhor então? Convido você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração para a gente falar com Ele e ouvir dEle também através dessa conversa que tive, né, com o Felipe Neves, com a Nayara, uma conversa muito gostosa, que a gente pôde conhecer um pouquinho mais da família e também da missão e daquilo que Deus tem falado ao coração ali do povo moçambicano, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, feche teus olhos, abre teu coração, vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pelo teu grande amor, pelo teu carinho, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso com a nossa vida, Deus. Obrigado porque temos motivos demais de gratidão. O Senhor é um Deus que mesmo em meio a uma circunstância caótica como o mundo está vivendo, como a nação está passando, o Senhor continua sendo o governador do universo, aquele que sustenta o universo em tuas mãos, e se não fosse por isso, não estaríamos agora, neste momento, aqui, Senhor. Obrigado porque podemos confiar nesse Deus maravilhoso que temos, que é o Senhor. Obrigado por isso. Abençoe esse tempo, Deus, que seja um tempo que honre o teu nome e que também seja um tempo em que nós nos aprofundemos tanto no conhecimento do Senhor, quanto daquilo que o Senhor está fazendo mundo afora e quer também fazer através de nós. Perdoa os nossos pecados e abençoa este tempo, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Muito bom, queridos. Vamos lá, então. A gente vai ter essa entrevista bem gostosa. É uma entrevista, meio conversa e
com o Felipe Neves e com a Nayara, missionários ali em Moçambique, e a gente vai conhecer um pouquinho mais deles, tá bom? E conhecer um pouquinho da missão que está sendo realizada ali, que seja um tempo muito gostoso para todos nós. Deus nos abençoe. Oi, família! Bom ver vocês. Muita saudade. A gente já conversou um pouquinho antes aqui, mas agora conversando junto com a igreja, com a comunidade Batista Jardim Itamaraty, a gente vai se conhecer um pouquinho melhor. A igreja quer conhecer vocês melhor e esse é um momento que a gente está aproveitando para que isso aconteça, né? Com essa quarentena e tudo mais, é um momento propício para a gente conhecer melhor a missão, conhecer melhor a família que faz parte aí do campo missionário em Moçambique e a gente trocar algumas ideias e saber um pouco melhor de tudo que tem acontecido e se envolver melhor também em missões, despertar o nosso coração. Para começar logo de cara, eu queria que vocês dessem um oi, se apresentassem como família, a missão que exercem aí e também a agência missionária. Fala aí, Davi! Vamos lá, gente, se vocês puderem se apresentar. Muito bem, tudo bem, igreja? É um prazer estar aqui falando de Moçambique. A gente está muito feliz de estar participando desse momento e muito obrigado ao pastor aí, essa ideia de aproximar-nos da igreja, né? Eu quero falar os nossos nomes aqui, mas vou deixar eles falarem também para vocês ouvirem a voz deles e aí depois a gente pode falar um pouco sobre a missão. Então, eu me chamo Felipe Neves. Luca Neves. Nayara, Melissa. Então, essa é a nossa família. O Luca tem quantos anos, Luca? 7. 7. Davi tem quantos anos? 5. Melissa? Quantos? 1 mês. Tem 1 mês. Então, essa é a família missionária aqui em Moçambique. Estamos aqui há 5 anos já, pela missão Palavra da Vida. Então, estamos envolvidos aqui na missão de fazer discípulos. Legal, muito bom. Para aqueles que são novos na igreja, o Felipe é meu irmão, Nayarinha é minha cunhadinha, esses são os meus sobrinhos. Muito legal. Gente, ó, se vocês quiserem ficar à vontade, as crianças quiserem ficar à vontade de sair para brincar, fica tranquilos, tá bom? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta assim, pensando na família, né? Como é que foi esse período de 5 anos aí? Quais foram talvez os principais desafios que vocês tiveram? As maiores dificuldades de adaptação, talvez, nesse campo missionário aí em Moçambique? Como é que foi a ida de vocês aí nesse sentido, né? Então, a ideia é falar sobre como que a gente veio ou como que foi o período dos 5 anos aqui. Quais foram os principais desafios, né? Tá. E o maior desafio de adaptação, talvez, da família aí como um todo, né? Vocês foram com o Davizinho bem pequenininho, né? Eu acho que um dos desafios que nós tivemos, apesar de termos vindo para cá antes, nesse processo, né, para conhecer o país, para conhecer a missão, antes mesmo só para ajudar numa missão de curto prazo, enquanto servia na igreja lá em Santos, que, na verdade, a gente só conhece o país e só conhece como que o país funciona a partir do momento que a gente mora aqui. Antes disso, a gente vê o país com olhos de turista, né? Então, acho que inicialmente os nossos desafios eles estavam relacionados a entender como que o país funciona, como que a parte burocrática, que essa é uma coisa que muitos não leem livros, né, essas coisas, mas a parte burocrática de ser estrangeiro, de ser missionário, de se relacionar com a parte pública aqui, né, tirar documentos, vistos, renovação, essas coisas todas. Então, isso tudo no começo foi muito difícil, né? Um processo de adaptação muito complicado. E, além disso, a gente teve um processo de adaptação cultural mesmo, né? De entender bem como que a cultura pensa, como que ela se relaciona, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, né? Desde conversar, a dinâmica de conversar, a dinâmica de pergunta e de resposta, até coisas mais complexas, como aconselhamento bíblico e por aí vai. Então, acho que o nosso desafio inicial foi esse, de adaptação cultural e de adaptação à sociedade mesmo, ao país. Você lembra de algum desafio específico que a gente teve?
relacionado a isso? A gente descobriu que é ser estrangeiro, né? Porque dentro do Brasil a gente é brasileiro, então nunca tinha se sentido estrangeiro. E acho que isso foi só chegando para saber como é que era. Então, alguns desafios, assim, eu não sou cidadão mais, então não tenho mais aqueles direitos que eu tinha no meu país, então tudo para nós é um pouco mais difícil, mais caro. A gente fica um pouco exposto, né? Porque todo mundo sabe que a gente não é daqui. Então, essas questões mesmo de aprender a ser estrangeiro, né? Legal, legal. Muito bom. A agência missionária é a palavra da vida aí, né? Vocês têm como principal missão ali, qual é a principal missão da palavra da vida? Como vocês se encaixam nesse foco deles aí? A principal missão, o principal alvo da Palavra da Vida é alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo, né? Então, ao redor do mundo, a Palavra da Vida está bastante envolvida com juventude. E a Palavra da Vida aqui no Brasil está em Moçambique está aproximadamente 10 anos. E nesses 10 anos, os primeiros 5 anos, estava totalmente voltado a acampamentos, né, retiros, programas para jovem, discipulado. E os missionários, os 2 missionários que estavam aqui nessa época, davam aulas em seminários. A partir desse momento, quando a gente chegou, a gente veio no coração com um desejo, particularmente, de trabalhar com educação teológica, né? Que era algo que Deus estava formando no nosso coração e estava trabalhando bastante. Então, isso se encaixou com uma missão. A missão, ao longo do tempo, começou a perceber que deveria abrir o seu leque para a educação teológica, Então, as coisas se casaram aí. Antes de vir para cá, essa conversa, a gente teve as nossas expectativas e as expectativas da missão, até que isso casou. Trabalhar com outras frentes, né, além da juventude. Então, hoje nós temos treinamentos para juventude, mas também temos treinamentos para pastores e atuando também fortemente com pastores. Legal, legal. Naizinha, eu pergunto para você, a Melzinha já dormiu e acordou umas 2 vezes aí. Nai, deixa eu te perguntar, para você, assim, como mãe, né, como missionária, qual tem sido o grande desafio aí nesse sentido para você, nesse campo? Hoje vocês estão morando um pouquinho mais afastado da capital, né? Para você, como missionária, como mãe, como é que tem sido esse desafio aí? E agora estando aqui, né? Como mãe missionária é administrar, né? Assim, a vida de mãe, as coisas da casa, como se eu estivesse aí no Brasil mesmo. E também o ministério, tentar servir o máximo possível, mas não deixando as crianças ou todas as coisas de uma dona de casa comum. Mas o que a gente tenta fazer aqui, não só eu, como as outras mulheres da equipe, é trazer as moças. Nós fazemos bastante discipulado, trazemos as moças para se encontrarem na nossa casa. Então, toda semana estudam um livro juntas, um livro da Bíblia, um outro livro. Se são novas convertidas, nós usamos o material nosso mesmo, da Palavra da Vida Moçambique. E tentamos nos envolver com alguns programas de mulheres também, que a Palavra da Vida oferece. E Projeto Timóteo, né? A gente passa um mês bem dedicado a isso mesmo, porque as crianças estão de férias, então dá para a gente se dedicar bastante aos alunos. E é isso mesmo, como se fosse eu estivesse aí no Brasil, mas claro que eu tento fazer o máximo que dá. Mas agora na propriedade mudou bastante, né? O nosso foco ministerial, porque agora a gente está se fazendo conhecido aqui, os alunos ainda não chegaram,
A gente está se adaptando aqui, fica a uns 50 minutos da cidade mais próxima, da escola das crianças, do supermercado, então já a minha logística já mudou bastante, né? E agora a gente está nessa fase de se preparar para o curso começar, se Deus quiser, e se fazer conhecido aqui nessa comunidade, apesar de ser afastado, assim, a gente brinca que mora no mato agora, né? Mas tem vizinhos e muitas pessoas que falam pouco português, isso tem sido um desafio para nós. Às vezes, para conversar coisas mais específicas, eles não entendem, a gente também não entende. Então, parece que os desafios agora estão mudando. Desses primeiros 5 anos em Maputo, foi agora na propriedade, Deus está colocando novos desafios e, claro, a chegada dos alunos também vai ser uma nova fase para a nossa vida. Legal, muito bom. Só explica um pouquinho aí, gente, essa diferença aí de propriedade, né? Porque talvez nem todos saibam ou estejam habituados aí o que aconteceu, né? Então, vocês ficaram 5 anos em especial em Maputo e agora estão numa propriedade que é um pouco mais distante. Qual é a grande mudança aí nesse sentido, no foco dessa propriedade, talvez? O Ministério da Palavra da Vida, desde que a gente chegou, ele era um ministério muito flexível, né? E continua sendo. Então, tudo que a gente fazia, a gente usava a propriedade de outras pessoas. Quando eu falo propriedade, salas, escritório, tudo isso a gente alugava, porque entendia que a estrutura já estava lá, só precisava de pessoas e precisava principalmente do conteúdo. Então, todos os cursos que a gente fazia, como o Projeto Timóteo, que é esse curso de 1 mês em janeiro, Projeto Tito, que é um curso de 2 anos para pastores, acampamentos, acampa-tendas, nós utilizávamos essas propriedades que já existiam, seja mais no interior, seja mais na cidade. Então, isso era legal, né? Durante o tempo foi muito legal e ainda é legal, porque a gente não tem o peso, né, de custos muito altos e muito elevados com cuidado de prédios e por aí vai. Então, isso tornava o nosso ministério muito flexível e a gente podia ir para vários lugares, dependendo do número de missionários de pessoas que estavam atuando. Só que ao longo do tempo, principalmente desde o começo do ano, do final do ano, agora eu já nem sei. Retrasado. Final do ano retrasado, nós começamos a pensar num curso de 9 meses, porque nós temos o Projeto Timóteo, que é um curso de 1 mês para jovens. Nós temos o Projeto Tito, que é um curso de 2 anos, de encontros semanais ao longo do ano, né? E a gente estava com a expectativa de começar um curso bivocacional, que eu posso explicar um pouco mais para frente para vocês, que exigiria da gente um tempo maior, porque é um curso de 9 meses. Então, nós começamos a orar por isso e aí Deus, pela graça dele, encontrou para a gente, né? De maneira muito natural. Eu estava entrando no olx.com.mz, que é o site aqui, e nós encontramos uma propriedade à venda, com 9 casas, com uma casa grande, com um terreno muito grande e um valor muito acessível para a gente na época. Só que bastante afastado, que é uma coisa boa também, ruim para a gente que está longe da cidade, mas boa para o curso. E então a gente, pela graça de Deus, conseguiu juntar esse dinheiro. Os irmãos aí estavam envolvidos nisso também, a igreja participou orando e nos ajudando. Então conseguimos adquirir a propriedade e agora 3 famílias estão morando aqui. A nossa família, a nova família missionária moçambicana, a missionária Obed, em Iracema. O Obed é professor numa escola, mas também atua como missionário em parceria com a gente. E o diretor da missão, que hoje está preso no Brasil, que não pode voltar por causa da situação do coronavírus. Então, são essas pessoas que moram nessa propriedade e estão preparando a propriedade para os cursos e para esse curso no futuro. Muito legal. Pelo menos pelo que eu me lembro aqui, são 3 cursos distintos, né? O primeiro é o Timóteo, Tito e agora esse de 9 meses. Todos eles são ações do Palavra da Vida para atingir públicos diferentes, ou eles são todos voltados para a mesma ação, assim, para jovens especificamente? Públicos diferentes, mas com a mesma razão. Quando a gente está falando de Moçambique, aqui é uma percepção minha de missionário em Moçambique, não sou eu falando, tá? Isso não está escrito em livro, talvez não seja um consenso, mas o que eu percebo é que Moçambique ele tem ondas, né? Assim como outros países.
teve a onda da evangelização, que é onde não tinha igreja nenhuma. Depois houve a onda da plantação de igrejas e os pastores moçambicanos surgindo para pastorear a igreja. E hoje eu acho que Moçambique vive uma realidade onde as missões vêm, não estou falando de todo Moçambique, mas para a maior parte de Moçambique, as missões vêm para apoiar a igreja local e fortalecer essa liderança e fortalecer essa igreja, que ainda precisa. Então é a parte de treinamento teológico. Eu acho que é nessa parte que a gente está. Então a Palavra da Vida, ela atua com o trabalho com jovens, mas nós percebemos que a juventude precisava de ajuda, mas os pastores começaram também a pedir essa ajuda. Foi aí que surgiu o Projeto Tito. O que é o Projeto Tito? É um curso que a gente tenta ligar as 3 áreas, a área teológica, a área de vida e a área de ministério. Eu acho que essa é a grande contribuição que a Palavra da Vida tem trazido para cá, que é juntar a parte da cabeça, do coração e das mãos, né? A ideia de você ensinar fazendo pontes para a vida, você ensinar fazendo pontes para o ministério, e isso que tem acontecido no Projeto Tito. Então, na parte da manhã, no Projeto Tito, nós temos um curso de exposição bíblica, onde a gente expõe a Bíblia e ensina eles a exporem a Bíblia, que é um grande desafio aqui, né? Depois, à tarde, a gente faz uma parte de vida, então nós lemos um livro, trabalhamos a parte familiar, a parte pessoal do pastor, e à noite trabalhamos a parte ministerial. Então isso acontece ao longo do Projeto Tito e a gente entende que isso tem ajudado. Por isso que a gente acabou abrindo, Deus abriu essa porta, a gente foi e a gente está trabalhando agora, pela graça de Deus, de maneira bem sucedida. Tivemos a formatura ano passado de 20 e poucos pastores. Esse ano já tínhamos 32 pastores inscritos, todo mundo pagou, só que o coronavírus mudou os planos, né? Deus mudou os nossos planos por meio do coronavírus. Aproveitando, né, como o coronavírus tem afetado aí Moçambique e a missão, né? Vocês? Olha, Moçambique, graças a Deus, está vivendo no estágio 3, que é o pessoal chama, que é distanciamento social. Então, nós não estamos em quarentena, mas há uma limitação de ir e vir, um cuidado muito grande. A limitação de testes da população do coronavírus é muito pequena, então a gente não sabe a realidade aqui. Mas se a realidade fosse caótica, nós já teríamos percebido, pelo menos os hospitais, as pessoas ao nosso redor. Aparentemente, a situação não é caótica, graças a Deus. E acho que isso, de maneira geral, também em outros países da África subsaariana, né? Mas o distanciamento social é uma realidade. Então, o presidente falou há um mês atrás, não pode ter reuniões acima de 10 pessoas, as igrejas, os eventos sociais, tudo isso tem que ser cancelado. Então, desde esse pronunciamento há um mês atrás, as igrejas não se reúnem, nós cancelamos todos os nossos projetos. O Projeto Tito foi cancelado, as reuniões de treinamento, os eventos, inclusive acampamento que vai ter em julho, a gente já está se preparando para isso. E até diante das notícias que isso pode durar até dezembro, talvez até o Projeto Timóteo de janeiro de 2021, porque a gente vai trazer jovens de todas as províncias de Moçambique, então isso a gente não sabe ainda, não sabe o que vai acontecer. Mas o distanciamento social impactou muito o ministério. Então tivemos uma reunião recentemente, e a reunião foi, olha, vamos continuar trabalhando, mas trabalhando naquilo que nós podemos. Então, muitos de nós têm feito contato com pessoas que nós discipulamos por telefone, e Deus, pela graça dele, tem nos ajudado a ser criativos. Então, temos preparado bastante material, temos preparado a propriedade aqui para conseguir atingir o alvo do Projeto Marcos no ano que vem. Nós estamos trabalhando bastante com planejamento, então isso tem sido a realidade, né? Uma realidade forçada. Eu confesso para você que eu acho que isso está acontecendo com vocês também, né? Eu tô com saudade de confusão, tô com saudade de igreja, de todo mundo junto, de olha, abraçar, sair cumprimentando, comer aquele frangão assado que acontece muito, né? Depois do culto, com os irmãos da igreja, no chão ali mesmo, com o prato e com a criança correndo para lá e para cá. Saudade até das picuinhas, né, que tem no meio da igreja. Pois é. Então, o que está acontecendo aqui? Todo mundo está usando máscara, é obrigatório.
Os chapas, que são os transportes públicos, eles estão com uma atuação muito limitada. Por um lado, a Moçambique tem atuado muito bem. Eu acho que o presidente tem sido sábio naquilo que tem falado e tem feito. Por outro lado, a gente sabe que se isso continuar, o emprego vai ser afetado. Se o emprego for afetado, como já tá sendo, as igrejas vão ser afetadas e pode acontecer que o índice de roubo aumente também, a violência pode aumentar, a escassez, talvez, alimentar pode vir se houver problemas maiores, como fechar a fronteira, inclusive, para abastecimento, porque Moçambique não produz muita coisa, né? Moçambique, se não me engano, produz Moçambique produz farinha, né? Farinha de trigo, milho e açúcar e mais algumas coisas. Então, existe uma limitação nisso. Mas a gente, sinceramente, não tem sentido esse desabastecimento nos mercados, pela graça de Deus. Então, é isso que tem atingido. A Palavra da Vida foi atingida, assim como todas as igrejas foram atingidas. E aqui uma coisa interessante é que a hierarquia funciona, né? Então, o presidente falou, os ministros, os chefes do bairro, as igrejas, então tá todo mundo meio que obedecendo o que foi falado. Não tem uma anarquia, nem uma guerra política nesse sentido, né? Não tem. Mas pode ter uma... Eu acho que pode haver, se houver uma restrição maior de quarentena, que aí eu acho que não funcionaria aqui, mas a minha opinião não funcionaria aqui, pode trazer problemas. Mas a gente nem pensa nisso porque isso não faz parte do nosso papel, né? Então a gente está assim, está vivendo cada dia o seu dia, né? Basta cada dia o seu mal, né? Sim, legal. Já caminhando para o fim aqui, né? Mas, por exemplo, você falou que pode afetar essa questão de emprego e tudo mais, e vocês têm um projeto que é o bivocacional, que é o Tito, né? É o Tito? Esse último de 9 meses? Não, é um outro. É o outro? Chama tudo projeto, né? Mas é outro. É outro projeto? Então, esse projeto que vai ter o estudo bivocacional, ele pode até ser um auxílio nesse sentido, né? No Covid. Como é que funciona esse projeto que vocês estão bolando aí? Olha, esse é um projeto especial do nosso coração, tenho liderado ele, né, e a gente tem conversado com os missionários, e cada um tem contribuído, e a gente está montando esse quebra-cabeça. Mas o que a gente percebeu ao longo do tempo é que existe uma necessidade e a educação teológica pode ajudar muito nisso. A educação teológica hoje, ela não precisa, e aqui ela não precisa se limitar apenas ao ensino da Bíblia. Mas pegando os exemplos dos puritanos e da história da igreja, a educação teológica pode inserir dentro do seu currículo um treinamento profissional, que aqui nós chamamos de setor de capacitação. E a ideia é darmos noções profissionais para que o jovem tenha habilidade, o jovem, o adulto, o casal, tenha uma habilidade em suas mãos para conseguir gerar sustento para ele, baseado ali, inclusive em Atos, quando Paulo fazia tendas, porque isso é uma realidade pastoral também. Sim. Só que a habilidade em si não é suficiente, porque a gente precisa ensinar a habilidade, mas precisamos ensinar como fazer dessa habilidade uma fonte de renda. Porque uma outra coisa que nós percebemos é que aqui muitos têm habilidade, mas a parte de empreendedorismo, que é o que a gente chama aqui, é uma parte também deficitária, ou seja, como que você vai fazer com que essa habilidade que você tem, por exemplo, eletricidade, marcenaria, serigrafia, informática, como que isso vai fazer isso se tornar uma renda para você? Como que você vai se controlar? Como que você vai gerir? Como que você vai divulgar? Como que você vai planejar bem para isso acontecer? Então essa é uma outra parte que a gente que é o carro-chefe também nesse curso. Então, se eu fosse dividir o curso, eu dividiria em dois: a parte de exposição bíblica, onde todas as matérias elas têm como conceito expor a Bíblia e ensinar a expor a Bíblia, e essa outra coluna que é empreendedorismo, ou seja, todas as áreas de noções profissionais, de palestras que nós queremos trazer, inclusive os profissionais moçambicanos crentes, elas precisam ter essa coluna do empreendedorismo, ou seja, eu ensino, mas eu ensino também a ele como que ele vai fazer com que aquela habilidade profissional se torne renda para ele. Então, acho que essa é a ideia que Deus tem colocado no nosso coração e que pode ser uma ideia que vai trazer valor para Moçambique socialmente, espiritualmente e para a igreja, porque a juventude moçambicana hoje, ela é uma juventude, na sua maioria, desempregada. Então,
O Projeto Marcos, ele vai funcionar assim. E ele, na teoria, começaria ano que vem, se tudo der certo, né? Começaria ano que vem, um curso de 9 meses, e a gente está focado nisso, né? O nosso grande desafio nisso tudo é de pessoas, tanto pessoas para nos ajudar nisso, porque é um convívio 24 horas com o aluno, é regime de internato, como pessoas profissionais. E a gente quer encontrar profissionais moçambicanos, mas estamos abertos para brasileiros também, que vão ensinar a sua habilidade profissional com valores cristãos, porque para mim, para a gente, né, uma coisa não está desassociada da outra. E é justamente isso que a gente quer fazer. A gente quer ajudar o jovem a fazer essa ponte. Porque, poxa, a nossa maior contribuição como Palavra da Vida pode ser alcançar essa juventude com o Evangelho e esses próximos se tornarem advogados, médicos, marceneiros, tudo, com valores cristãos, para que a sociedade seja mudada por esse jovem profissional, por esse profissional crente. Muito legal. E o outro desafio é financeiro, né? O outro desafio é financeiro, que o custo aumenta, mas a gente está orando, porque eu ouvi falar uma vez, para onde Deus aponta, ele paga a conta. Eu ouvi um missionário falando isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas, né? Então a gente está confiante nisso. Um passo de cada vez também, de novo. Fera, muito legal, muito legal. Projeto maravilhoso, né? Caminhando, então, bem pro fim agora, né? Já no fim, já a última perguntinha. E aí eu peço também um conselho, reflexão que você possa dar um encorajamento para a igreja, a como se envolver com missões, talvez diretamente indo ao campo, talvez se envolvendo com vocês, como isso pode acontecer também, né? Mas antes disso, só uma última perguntinha. A intenção do Palavra da Vida, então, é fazer com que o próprio povo moçambicano pregue o Evangelho e faça mudança social. A ideia não é vir de fora e fazer essa mudança em Moçambique, mas é próprio Moçambique mudar Exatamente. a Evangelho. Exatamente, porque inclusive na nossa equipe nós já temos 2 casais, 2 famílias moçambicanas como missionários, e tem mais uma família moçambicana, e aqui, só quero dar um exemplo, essa família moçambicana que está com a gente, essas 3 famílias, e aqui eu quero tomar liberdade disso, não era uma família carente, que não tinha outra coisa para fazer. Um tinha uma empresa de serigrafia, e a esposa trabalhava no estado, o outro, ele é professor na escola municipal, e o outro que está no Brasil, lá no Palavra da Vida do Norte, ele se formou em tecnologia da informação e era um excelente profissional, até pessoas, empresas chamando ele para trabalhar. Então isso é o mais interessante. E o que a gente quer é justamente isso. Tem excelentes professores moçambicanos de teologia, tem excelentes pastores, mas nós entendemos que podemos fazer mais, podemos abençoar mais. A gente aprende e quer ensinar também. Então a dinâmica da igreja aqui em Moçambique é exatamente essa. Longe de nós entendermos que nós viemos aqui só para dar, né? Nós estamos aqui para dar, para receber, para aprender e para que o Palavra da Vida se torne também, no futuro, uma missão dirigida por moçambicanos, né? Essa é a nossa expectativa. Fera, muito legal. Qual conselho ou reflexão você gostaria de trazer aí para a igreja, até numa forma de encorajamento para ir para missões, para participar de missões, para se despertar para essa nossa missão de fazer discípulos no mundo todo, né? Olha, eu só quero dar uma introdução, porque é assim, o coronavírus, né, ele, quando começou e as coisas começaram a apertar e eu estava vendo no Brasil as coisas acontecendo e eu comecei a pensar sobre aqui, isso me fez repensar muito as minhas prioridades, né? Prioridades, convicções, possíveis decisões que nós poderíamos ter que tomar. Então isso mexeu muito comigo e eu acho que, de certa forma, né, eu não quero relativizar isso, mas de certa forma o coronavírus, parece que essa situação ela tem ensinado muita gente, muitos crentes, muitas igrejas, e Deus tem trabalhado, né, através disso. Então, olhando para isso, eu diria que
Mateus capítulo 28, versículo 19, vai falar que nós devemos ir por todo mundo, né, e fazer discípulos. Eu acho que esse texto ele bateu muito forte na minha cabeça e continua batendo nesse sentido, né, de fazer simplesmente aquilo que Jesus pediu para você. E mesmo em situações como essa, que nós estamos de limitação social, continuar fazendo isso. Então, eu diria assim, o encorajamento que eu queria dar para a igreja, que eu tenho orado por isso e tenho até falado com os meus filhos sobre isso, é esse envolvimento com a missão de Jesus, com o discipulado, né? E eu só tenho uma breve história para trazer, que foi no Projeto Timóteo desse ano. Nós temos um negócio chamado Intervalo Saúde. Desculpa pelo cachorro aí que ele tá latindo. E esse Intervalo Saúde é o seguinte: nós temos almoço, janta, café da manhã, e nos intervalos dessas refeições, para dar energia, nós damos... Nai, ajuda com o Simba aqui, por favor. Nós damos... Simbas. A marca do cachorro é Leão da Rodésia. Então, minha esposa... A raça dele, né? Então, ele é nosso cachorro sul-africano aqui. Então... Bom, eu tô quase perdendo a linha, mas a ideia é que no meio desse estudo, a gente teve um aluno do Projeto Timóteo do ano passado que trabalhava com iogurte. E ele era da região de Xai-Xai, 2 estados acima de Maputo. E ele me ligou no meio do Projeto Timóteo e falou assim: olha, Pastor Felipe, eu fiz o Projeto Timóteo ano passado e eu gostaria de oferecer, e não é uma empresa de iogurte, ele faz iogurte caseiro e sai vendendo, ele e a esposa saem vendendo de porta em porta, né? Ele falou: eu quero oferecer para o Intervalo Saúde do Projeto Timóteo, dar, né, para o Intervalo Saúde do Projeto Timóteo, 1 latão de iogurte, 2 latões de iogurte, que seria suficiente para alimentar os 56 jovens, na verdade as 80 pessoas que estavam aqui, incluindo a equipe. E a minha reflexão é baseada nisso, sabe? Você pode se envolver com missões em curto, médio e longo prazo. Tudo isso tem valor. Você pode se envolver em missões como aquele que está segurando a corda, está por trás de tudo, seja orando, seja no conselho missionário, seja apoiando o missionário emocionalmente, espiritualmente, por aí vai, seja e financeiramente, seja aquele que vai. Contanto que você esteja envolvido com essa prioridade, que é a missão de Jesus. Eu, teologicamente falando, eu sou dispensacionalista. Não quero falar sobre isso, mas eu sou dispensacionalista. Então eu creio que Jesus, ele vai voltar, mas quando ele voltar, ele vai levar a igreja primeiro, arrebatamento, aquela confusão, a gente vai estar fora, a gente vai estar lá em cima. Essa é a minha opinião teológica. Mas quando aconteceu o negócio da pandemia, eu fiquei pensando, rapaz, né? A posição teológica pode estar errada, não tem problema. Mas eu percebi como que Apocalipse e aquelas coisas que são previstas em Apocalipse, como os cavaleiros que vêm trazer fome, pestes, e aquelas coisas que antigamente a gente lia e falava, puxa, isso aqui é difícil de acontecer, é totalmente plausível, totalmente factível, pode acontecer diante do que a gente está vendo com o coronavírus. Então, diante disso, se envolva com aquilo que é prioridade. Se envolva com missões. Se envolva com aquilo que é eterno. Se envolva com aquilo que vale a pena. Né? Eu acho que essa é a reflexão que eu tenho tido, e mesmo sendo missionário, algumas das minhas prioridades, elas foram jogadas lá para baixo e outras foram colocadas para cima. Vale a pena refletir sobre isso. Família, missões, dinheiro, tempo gasto. Eu confesso para você que eu parei de olhar há um tempo, parei de olhar notícias na internet e Facebook, porque aquela coisa estava entrando na cabeça e eu já estava, né, perdendo os olhos em Jesus ali. Então a gente começa a refletir, né, nas nossas prioridades. Eu acho que isso é o aspecto positivo de Deus nos tirar as nossas seguranças e colocar ali coisas para refletir, né? Então essa é uma breve reflexão que
dúvidas também, mas que eu queria deixar para a igreja, né? Se envolva com aquilo que é prioridade para Jesus. Se envolva com aquilo que Jesus deixou como prioridade para mim e para você. Muito legal, legal. Obrigado pela reflexão aí. Como que talvez nós como igreja possamos desenvolver mais com a missão de vocês aí? A gente como igreja ajuda aí num valor de R$200, 200 ou R$300 por mês, né? R$300 por mês. E isso deve dar, com o dólar hoje, deve dar uns $50 talvez, né? Não é uma ajuda, a gente sabe que toda ajuda é um sustento bem-vindo, né? Mas não é não é grande, né? Pensando no dólar, no custo do dólar hoje. Como que a igreja talvez pode se envolver em missões dentro das nossas limitações, né? Aqui as limitações também são grandes nesse sentido, mas como que talvez a igreja possa se envolver nesse seu ministério, o Ministério da Palavra da Vida aí, junto com vocês, até mesmo se um dia for possível, uma viagem aí para Moçambique, como é que seria isso, né? Só isso aí, pra gente finalizar esse tempo aí. Eu, Felipe Neves, Nayara Neves, Luca Neves, Davi Neves, Melissa Neves, missionários em Moçambique da Palavra da Vida, queremos dizer que a ajuda de vocês mensalmente, fielmente, tem sido de grande ajuda para nós. A fidelidade de vocês é um grande encorajamento, o apoio seu como pastor, dos membros do Conselho Missionário que nos enviam mensagens quando nós enviamos informativos, isso é de grande valia para nós. A gente agradece muito a Deus pela vida da Igreja Batista Jardim Itamaraty. Para nós é encorajador. E eu sei que muitos dos irmãos estão passando por dificuldade como diante da situação do país, né? Então, de coração, nós queremos agradecer, e só agradecer mesmo, pelo apoio que os irmãos têm dado. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que a gente está com os olhos para o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas nós estamos aproveitando esse tempo para nos preparar para aquilo que virá. E o que eu queria colocar diante da igreja é justamente o Projeto Marcos. Uma das maneiras de nós termos tornarmos o Projeto Marcos sustentável é o aluno pagar uma parte, que seria 4.000 meticais, depois vocês fazem um cálculo aí, e o Palavra da Vida vai ter que pagar 2.000 meticais por aluno, por mês. Por quê? Porque o aluno não consegue pagar mais do que isso. Uma das ideias que nós estávamos tendo é que cada igreja assuma um mês do ano de 2021. Então, um desafio que eu queria dar para a igreja, depois de orar, depois de pensarem, é escolher um mês de 2021, talvez do começo, e assumir esse mês de subsídio desses alunos da Palavra da Vida. A gente está planejando, está pesquisando, está fazendo os cálculos em torno de R$3.500 cada mês que a Palavra da Vida vai ter que subsidiar e que a gente vai depender de igrejas no Brasil. É um desafio bem prático e difícil de dar agora, porque eu sei que a situação do Brasil está complicada, é que no ano que vem, 2021, a igreja possa nos ajudar com um mês do Projeto Marcos, dando talvez esse valor de R$3.000 e poucos no mês que vocês escolherem, para que a gente consiga direcionar totalmente para os alunos e para o subsídio desse curso. Legal. E espero, por favor, receber a visita do pastor, dos membros da igreja em Moçambique, para que a gente possa mostrar um pouco mais e vocês se envolverem com aquilo que vocês mesmos têm trabalhado aí no Brasil para que aconteça. Muito legal. Fera, muito bom. Depois manda uma lista aí desse projeto bivocacional. Quais são as profissões que vocês vão ensinar? Que talvez algum membro aqui possa ir fazer parte do ensino, né? Talvez. Pode sim. Muito legal, Filipão. Obrigado, viu, maninho? Saudade de você aí, como irmão de verdade, né? De sangue, e irmão em Cristo também. Uma saudade muito grande da família. E, se Deus quiser, a gente se vê logo mais, se Deus permitir, né? Deus vai preparando o caminho, tá bom? Privilégio para a gente, como igreja do Jardim Itamaraty, também participar dessa missão ali em Moçambique. Talvez a gente pudesse conversar aqui por mais uma hora, com várias questões e talvez com as dúvidas dos próprios membros. Mas por conta do fuso horário, a gente não vai conseguir fazer isso. E também por causa do tempinho que a gente tem de devocional hoje, né? Mas é um privilégio a gente poder conhecer melhor. O contato do Felipe está na igreja.
Então, o irmão Manuel, ele tem o contato direto do Felipe, manda mensagem, recebe mensagem. Se vocês, como membros, também quiserem entrar em contato com eles ali, com a Nai, quiser, de repente, como família, ligar para eles e conversar com a família deles, talvez se aproximando, o contato está aberto, tá bom? Assim como a gente também tem esse contato ali com o Choi e com a Anne, que vocês viram quarta-feira, obviamente também porque eles saíram da igreja, né? Eles foram enviados pela própria igreja. Mas esse é um privilégio que a gente tem, tá bom? E o Felipe, tô falando por ele, mas eu acho que tá aberto para isso, né? Tá aberto para essas ligações aí da membresia, tá bom? Fera, vamos orar e finalizar esse tempo? Falar com o nosso Deus, então. Vou pedir para que o Felipe faça oração, né? Felipe, ora aí. E a gente continua orando por vocês como igreja aqui, tá bom? Ok, vamos orar, muito obrigado. Senhor, nós queremos louvar o teu santo nome e queremos dizer que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E em tempos como esse, em que estamos vivendo, nós queremos reafirmar isso e viver isso, Deus. Que o Senhor continue a se mostrar assim para nós e nós possamos, com fé, olhar para o Senhor deste jeito. Quero pedir que o Senhor abençoe grandemente a Igreja Batista Jardim de Itamaraty, os membros que estão ali, a liderança, o pastor, a sua família. Por favor, Deus, que a tua boa mão esteja sobre eles nesse momento tão difícil, dando a eles coragem, dando a eles fé, dando a eles, Deus, oportunidades, Deus, para continuar se envolvendo com essa missão que o Senhor nos deixou, que é fazer discípulos, Deus. Por favor, proteja-os, conceda graça, também dê sabedoria aos nossos líderes no governo, tanto lá no Brasil como aqui, e que o Senhor continue a ser, Deus, a nossa fortaleza, a nossa rocha, aquele em quem confiamos diariamente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Filipão. Um beijão. Deus abençoe vocês aí. Abraço. Falamos. Tchau, tchau. Muito bom. Queridos, esse foi um pouquinho da nossa conversa de hoje. A gente conversou pela manhã, porque tem 5 horas mais ou menos de diferença do fuso horário, né? Mas a minha oração é que tenha sido bênção para você esse período de conversa, que você possa ter conhecido um pouquinho mais da missão, daquilo que Deus tem para fazer no mundo e que você também pode fazer parte. A minha oração, inclusive, é que você seja despertado para, se for o caso, ir, né? Vá para missões e, se for o caso, se envolver em missões como igreja também. Esse é o nosso desejo. A gente tem uma missão aqui nesse mundo, que é de fato fazer discípulos. E a missão da igreja, todos nós já sabemos aqui, conhecer profundamente a Jesus e fazer Jesus conhecido. Se você de alguma maneira foi impactado pela conversa de hoje e quer fazer parte cada vez mais de missões, assim como foi também na conversa de quarta, que seja então um tempo de despertamento para os nossos corações, tá bom? Queridos, é uma alegria muito grande estar com vocês, é uma alegria muito grande a gente poder estar falando, a saudade realmente é grande da gente estar juntos e se abraçando, mas essa é uma oportunidade inclusive que Deus nos deu para nos conhecer melhor e juntos, em nossos lares, mesmo que distantes separadamente, estejamos em oração por aquilo que Deus quer fazer através de nós, nesse mundão confuso, caótico, maluco, mas que Deus continua governando, tá bom? Deus abençoe cada um. Eu quero aí convidar você a louvar o Senhor. Não sei se você vai ter um tempinho a mais aí ou não, mas eu quero convidá-lo a louvar o Senhor neste momento, cantando esse cântico, um cântico que eu vou colocar aqui, que vai aparecer a letra ao mesmo tempo. É o cântico do poder para transformar, de missões. Quero convidá-lo a louvar o Senhor, então, cantando com a gente, tá bom? Um grande abraço, queridos. Deus abençoe, uma boa noite. E até domingo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Jesus é preciso falar. O Espírito Santo
com teu poder.